Fala, galerinha do canal. Vamos lá, começar hoje aí a nossa aulinha de hoje. Só lembrando que a gente vai fazer o quê? Vai simular todos os circuitos que nós resolvemos juntos na aula anterior, usando um simulador. Para a gente ver o quê? Nesse simulador ele mostra lá o sentido da corrente, a gente consegue medir, só para a gente ver que o que a gente fez em cálculo tá certo. E a gente entender a questão do sentido da corrente, ver a divisão das correntes, tá bom? É mais nesse sentido o nosso intuito hoje. Na parte, qual vai ser o nosso primeiro exemplo hoje? Nós começamos a ver a parte de lei de Kirchhoff, se vocês olharem lá aquele PDF que eu mandei, na parte da página 37, ou 33, lei de nós, definição de nós, ramos e malhas, beleza? Isso não, já passamos. Começamos lá a lei de Kirchhoff. Aí, professora, a gente começou a segunda, e depois que a gente vai ver a primeira? Depois, porque como está aqui já na sequência desse material, eu também não mudei ainda, então, a gente vai ver primeiro a segunda, depois a primeira, tá? E aí nós passamos a maior parte do tempo da semana passada, né, principalmente na quarta, falando da segunda lei. Nisso, né, temos um passo a passo para resolver como seria a questão da resolução do circuito. Vamos pegar a gente deixou bem, fizemos o passo a passo, a gente tem um circuito, a gente determina o sentido da nossa corrente, se vai ser sentido horário, anti-horário. Depois a gente polariza as tensões, as fontes de tensões, se houverem. Polariza os nossos resistores com base no sentido da corrente que a gente adotou, certo? E aí, começamos a fazer análise, aplicando a nossa lei de Ohm, né, que é VRI, considerando que em cada resistor a gente vai ter uma queda de tensão, beleza? Sabendo isso, a gente fez o nosso primeiro exemplo, certo, da semana passada, em que, nesse nosso primeiro exemplo aqui, encontre o valor da corrente elétrica do circuito abaixo, beleza? Esse nosso circuitinho, vou aumentar aqui para ficar melhor para vocês. O que nós vamos fazer aqui? Vamos voltar, desenhar ele nesse nosso simulador no site aqui, que eu já mandei lá no WhatsApp para vocês. Quem quiser ver, né, como que a gente faz aqui, a gente colocou o quê? Coloca uma fonte, inserido, entrada, fonte de tensão, DC de 2 terminais. Aqui é a nossa fontezinha. Esse mesmo aí do lado, Liz? Oi? Esse mesmo aí do lado que está desenhando? Vai montar ele. A gente vai montar ele. Só fazer tá. Para a gente entender o comportamento do... Inserir fonte. Eu vou aumentar aqui. Deixar assim, para ver se dá para usar. Isso, acho que agora vai dar. Fonte. Fonte de tensão, 2 terminais. Isso é mais ou menos um passo a passo, caso vocês queiram fazer isso aí também, beleza? Aqui é a nossa primeira fonte e temos a segunda fonte, beleza? Qual é a definição da primeira fonte? A primeira fonte, ela vale 50 volts. A segunda fonte vale 14 volts. É só clicar 2 vezes no símbolo e a gente consegue editar o equipamento aqui. Agora o resistor. Cliquei com o botão direito, inserir resistor. Resistor 1. E aqui o nosso resistor 2, beleza? Vou só unir aqui os carinhos. E aí a gente já tem, na hora, esse simulador aqui é bem bacana no sentido de, quando a gente já monta o circuito, a gente já vê o que está acontecendo aqui. Só diminuir aqui, para dar um zoom. Deixa eu mudar a nossa resistência, ela não vale 1 kΩ, ela vale só 8 ohms.
Viu que está uma resistência maior, agora diminuir. Quanto menor a resistência, viu que a nossa corrente ficou doidona, né? Super rápida. Então, o que está acontecendo nesse circuito aqui? Eu tenho um circuito que eu montei, certo? Com uma fonte de tensão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui isso. Tá. E aí, eu vou até só diminuir aqui a velocidade de simulação. O que eu tenho aqui? Nesse meu circuitinho que eu montei, eu consigo analisar que, se eu tenho uma fonte de tensão, tenho 2 resistores, tenho mais uma fonte, o que eu montei aqui? Eu montei um circuito, beleza? A fonte 1, ela está fornecendo energia, assim como a fonte 2. No geral, se a gente for medir aqui, quanto que a gente teria de fonte? Se a gente mudasse a ordem delas, como está em série, a gente teria uma subtração delas, né? 50 menos 14, ali no caso, beleza? E a minha resistência, vou mudar aqui que não mudou, né? E as minhas resistências também, ela tem uma queda de tensão. Deixa eu só diminuir aqui para a gente ver uma coisa. Vamos lá. O que está acontecendo aqui no meu circuito? Nós não calculamos aqui na nossa análise, ele também considerou, eu diminuir a velocidade da nossa corrente aqui, para a gente ver a corrente circulando, né? Não ficar tão doido. O que nós vimos aqui? Fizemos análise, determinamos um sentido e um sentido horário, coincide com o sentido convencional da corrente, beleza? E aí, determinamos a polaridade, fonte, o mais, menos, mesma coisa, mais, menos, queda de tensão no meu resistor 1, resistor 2, mais, menos, mais, menos. Por que é mais aqui, menos aqui? A corrente entra no potencial positivo e sai no potencial negativo, considerando que a gente está adotando o sentido convencional, beleza? Sabendo isso, montamos a nossa equação aqui. Isso agora é análise, beleza? Na simulação, a gente não vai fazer análise, a gente já vai pegar os valores finais. Fizemos a análise e chegamos a uma corrente, né? Pegamos aqui mais 50, menos 8 e 1, menos 14, que pegou o sinalzinho da saída, menos 7 e 1. Igualamos a zero, fizemos o cálculo lá juntos e chegamos na resposta de 2,4. Na simulação, o que nós chegamos aqui, ó, quando o legal do simulador é que só eu passar o mouse em cima do meu ramo aqui, né, onde eu quero analisar, ele já dá o valor para a gente ali. Nesse exemplo, quanto que está valendo a minha fonte de tensão? 1, 2 aqui, 14 volts. Ai, se eu tirar o mouse não vai aparecer, mas é o meu dedinho lá apontando na corrente, né? Como é um circuito em série, o que vai acontecer? A corrente é igual para todo mundo, não é? Beleza? Então, a minha corrente deu o quê? Exatamente 2,4 amperes. Confere com o que nós fizemos? Confere, muito bem. E aí, o resistor 1, deixa eu só ver o que a gente fez aqui no nosso cálculo. Fizemos aqui análise também, calculamos a tensão no resistor 1, a tensão no resistor 2, quem mais que nós fizemos? Calculamos a potência total do meu sistema, beleza? Deixa eu ver se ele mostra a potência total. Aqui ele mostra a potência individual de cada um, 46 mais 40, aqui deu 33 e aqui deu 120. Opa, 46. Olha lá, ó. A potência desse meu primeiro aqui, eu só calculei uma, né? Potência, PVI, deu quem? Do meu resistor 1, exatamente igual, ó, 19,2 vezes 2,4, a potência desse meu resistor está sendo de 46,8. E do meu resistor 2, a gente não calculou ali, né? Mas temos aqui de prova. Qual foi a queda de tensão no resistor 1? 19,2. Confere
com um VDzinho aqui, ó, meu dedinho lá acompanhando, só tem um mouse aqui. VD 19.2. Vocês estão enxergando aqui normal o tamanho? Deixa eu ver se eu aumentar aqui. Ah, não, aquela aqui não. Eita, fiz cagada aqui. Parece... Tá maiorzinho. Oi, Jesus. Calma, gente. Ao vivo. Essas presepadas a professora apaga do vídeo, tá? Quando eu boto lá. Tá. Fizemos o cálculo ó, no resistor 2, de 7 ohm. 7 vezes 2.4, chegamos aí ó, no 16.8 volts. Então, todos os cálculos que nós fizemos, confere com a nossa simulação que nós fizemos aqui. Beleza? Bate certinho o nosso cálculo. Tranquilinho até aí? Então, é muito bacana, por exemplo, assim, se vocês estiverem com tempo, disponibilidade, eu quero ter certeza que meu exercício que eu estou fazendo da minha lista tá certo. O que você faz? Pessoa abençoada. Vai lá, se tiver como também, né, gente? E aí você fez seu cálculo bonitinho, volta aqui no simulador e vê se o seu cálculo tá certo. Monta o circuito igual e confere lá as correntes para ver se está tudo ok. E aí você acaba fortalecendo a habilidade de cálculo. É importante a gente entender o processo. Por que eu sei que está dando 19.2 volts nesse resistor? Por que está dando 46.08 de watts nele? Porque eu apliquei LED 1, eu fiz uma análise, então eu sei o que está acontecendo. Eu estou usando a simulação para validar o meu cálculo. Beleza? Agora vamos simular o outro aqui. Vamos apagar aqui, botar aqui de novo. Poxa, não para não. Beleza. Vou colocar, eu estou fazendo agora esse 24 aqui, certo? Vou botar todos que a gente já simulou aqui. A fontezinha 1 é de 20 ohm. Eu já vou botar aqui 20 ohm, mal, 20 volts. Temos um resistor, que o QR já habilita o resistor aqui, ó. Eu tenho um resistor de 9. Tenho um resistor de 1. Tenho mais um resistor de 2. E tenho aqui mais um resistor de 3. Agora eu vou editar aqui os dados. Esse primeiro vale 9. Opa. 9 ohm. Não vão errar, gente. Só a professora que erra, vacilando aí. Na verdade, estou testando vocês, ninguém me corrige. Aí, 2 ohm. 2 ohmzinhos. E aqui a gente tem só 3 ohmzinhos. Vou fazer a conexão. Fechar o meu circuitinho aqui. Pá, já tenho quase corrente ali, ó. Beleza, tem o meu circuito acontecendo. O que eu vou ver aqui? Será que meu cálculo está certo? Nós calculamos aqui, fazendo a nossa análise. Deixa eu aumentar aqui. Vocês conseguem ver aqui normal, né? Onde está aparecendo o T, que é a velocidade de simulação, e aqui do lado. O que nós fizemos? Determinamos o sentido da análise e nós consideramos, aqui eu até fiz um point com vocês, a gente considerou o sentido horário, certo? Em que mais, menos, na fonte não muda, aí nós colocamos mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, passamos a corrente, entra no positivo, sai negativo, menos 9, 1, menos 1 e 1, menos 2 e 1, menos 3 e 1. Fechou, não tem mais ninguém diferente, igual a zero. Fizemos a análise e chegamos em que valor? A corrente analisada deu 1,33. Se eu colocar o mouse aqui, eu vou saber qual foi a minha corrente. Então, a minha corrente também deu
1,33 amperes. Então, o nosso cálculo deu certinho. Tranquilo? Vocês estão acompanhando aí? Aí, deixa eu ver se vocês mandaram alguma mensagem. Você está acompanhando na página, Noemi, também? Eu não sei se eu falei. Estou na 39 agora, tá? 39. Sim, professor, sim. E aí, nós chegamos no fator 1, calculamos a corrente que circula no meu circuito. Bati aqui na simulação, exato, deu 1,33 amperes. Então, o meu cálculo está certo. Agora, eu quero saber a queda de tensão em cada resistor, para saber se aplicar realmente a nossa segunda lei de Ohm. Qual é a segunda lei? Segunda lei de Kirchhoff. O que diz a segunda lei de Kirchhoff? Em um circuito, a soma das tensões tem que ser igual a zero. O que isso quer dizer? A fonte de tensão, ela fornece tensão, beleza? E essa tensão, ela é consumida pelos componentes do circuito. Se eu tenho, no caso, isso, e por que a gente fala circuito, né? E a gente associa isso a um circuito da parte em série. Mesmo que eu tivesse outras malhas aqui, mas a gente sempre olha somente essa malha. A gente vai exemplificar isso nos próximos exemplos. Então, quando eu visualizo a malha 1, né? Eu só tenho uma malha, mas eu olho essa malha 1. O que eu tenho ali? Eu tenho uma fonte? Chequei, beleza, tem uma fonte. O que acontece? Essa fonte, ela fornece energia para o meu circuito consumir. E aí, de acordo com a resistência de cada um deles, a gente tem uma queda de tensão em cada um. A gente imagina que eu mando a energia da minha bateria e ela fatia em cada um dos resistores, beleza? E aí, no meu resistor 1, ficou 9 vezes 1,33, 11,97. Conferindo, ele arredondou para 12 volts. Né, que deu ali, ó, 9, vocês estão vendo ali o VDzinho, VD igual a 12 volts. Então, ele arredondou 1,33 vezes 9, igual a 12. Meu resistor 2 de 1,33 vezes 1, 1,33 volts. Resistor 3, mesma coisa, 2 vezes 2,33, ou 1,33, 2,6666, aí ele arredondou com 67 ali. E o último resistor está chegando nele 3 vezes 1,33, deu 3,99, ele arredondou para 4 volts. Então, o que nós fizemos de cálculo, bateu, beleza? Qual foi a potência que foi fornecida pela minha fonte? Ali, ó, 26,67, beleza? Por que tá um sinal na simulação? Por que tá um sinal negativo? Isso quer dizer que a energia ela foi fornecida, então a fonte ela forneceu energia. E por que a potência em cada resistor ela está positiva? Porque ela recebeu eles consumiram essa potência. Tranquilo? Caso vocês se questionem por que está dando um é negativo e o outro é positivo. E acontece isso justamente para a gente validar o sentido do quê? Eu forneço, se eu forneci, lei básica, né? Aquela, no sistema fechar, a questão da energia, né? Não se cria, tudo se transforma também, né? Então, a energia que é fornecida, ela deve ser consumida. Então, no sistema ideal, né? A gente também está simulando isso, toda a energia, no caso, a potência, toda a potência fornecida pela minha fonte foi consumida em 100% pelos meus resistores, ok? Tranquilo? Eu estou só enfatizando o que nós já vimos, beleza? Eu resolvi isso aqui com vocês também, né? Vocês têm as anotações aí. Esses aqui eu não tirei. Eu resolvi esse, se eu não me engano, né? Nós resolvemos juntos. E esse daqui eu acho que também. Foi, a gente resolveu. Porque eu passei para vocês resolverem rapidinho. Não foi? Ei, professora, coloca um aí com a fonte invertida, para ver se vai mudar o sentido. Vamos botar esse. Beleza? O B aqui, ó. A gente fez o A do exercício 24. Agora a gente vai fazer o B, que é esse carinha aqui, ó. Vocês têm aí anotado, que foi até o que você mandou até o print lá no grupo, lembra? Mandou sua foto.
Vamos simular isso. Sim. Vamos botar aqui primeiro a nossa fonte de 2 terminais. Está aqui a nossa primeira fonte, 12 volts. E a segunda fonte de 6. Alguém entrou? Seu Antônio. Tá ouvindo, Antônio? Confere o áudio. Agora o resistor. Resistor 1. E o... Ai, vou botar assim. E o nosso resistor 2. Ai, tá aberto aqui. 12. Aqui eu tenho 6. A corrente está bem devagar, né? Vamos ver aqui. 4 ohms. Tá. Corrente tem resistência alta ainda. 2. Olha lá o sentido da corrente. Deixa eu aumentar a velocidade de simulação aqui. Velocidade da corrente para a gente ver. Olha o sentido aí da corrente, Adriano. Vocês conseguem ver que ela está indo do nosso sentido anti-horário? Agora sim. Beleza? Então, nós vimos lá na prática que se eu tivesse, quando eu fiz análise, acho que eu resolvi fazer análise em sentido horário. Deu -1, não foi? Quando eu calculei. E aí, quando a gente faz análise em sentido em sentido horário, e a corrente dá -1, então o sentido que eu adotei não é o sentido que está realmente acontecendo. Então, só está ao contrário. Tanto que quando eu coloco aqui o mouse em cima do meu circuito, ele dá o positivo. Mas por que ele dá o positivo? Porque ele sempre vai mostrar o sentido convencional da corrente. Então, tá aí que a gente vê que é o sentido anti-horário. Beleza? Então, deu certinho. Com o que a gente fez lá de análise. A gente viu que o sentido real da análise deveria ser o sentido anti-horário, que daria 1 positivo, certo? E calculamos a queda de tensão em cada um dos resistores. Esse aqui ia valer 4 volts, esse aqui valeu 2 volts, né? E a corrente foi... Nós fizemos anti-horário por causa da fonte, né, professora? Isso. Porque aí a gente já percebe, opa, eu tenho uma fonte de 12 volts e uma fonte de 6. Na prática, o que acontece? As fontes, elas têm o mesmo princípio, série e paralelo, beleza? Se eu tenho uma fonte que está associada em série com a outra fonte, o que vai acontecer com essas fontes aqui? Eu vou somar ou subtrair a queda de tensão delas. Como assim? Percebe que, se eu tenho meu circuito aqui circulando, o que está acontecendo? Essa fonte aqui está fornecendo 12, certo? Só que o que acontece com essa outra fonte? Ela também está injetando 6 volts. Aí a gente tem que imaginar que, na prática, cada uma das fontes não está fornecendo energia, potência ali? Uma está fornecendo 6, a outra está fornecendo 12. Elas vão, 6 menos 12 vai dar 6. Então, resumindo, o meu circuito tem aqui 6 volts sendo fornecido para o meu sistema. Foi o que a gente viu lá, porque se a gente bota aqui uma atrás da outra, a gente vai ter eu vou abrir aqui rapidão, só para a gente exemplificar isso aqui. Concorda que tá é como se tivesse a fonte desse jeito? Eu só mudei o sentido. Eu só mudei a posição, mas ela está igualzinho antes. Aí, ó. Mesma coisa, certo? O que acontece com essas duas baterias aqui? Elas vão subtrair a potência, a tensão delas. Se eu tenho 12 menos 6, porque eu vou pegar aqui, eu não estou saindo do negativo positivo, eu não pego o sinal do mais 12 menos 6 vai dar 6 volts. Beleza? Isso a gente aplica, a gente não percebe, mas a gente aplica no nosso nosso controle da TV, no controle do ar-condicionado. A gente tem lá 2 pilhas
né, associadas lá, o meu sistema ele precisa de 6 volts. E aí a gente tem, no caso, aquelas que tem lá 4 baterias de 1,5 volts. Por que a gente chega em 6 volts para atender no meu controle? Porque eles associam em série lá as minhas bateriazinhas. Beleza? Então, validamos o nosso cálculo que vocês têm aí, o que foi feito. Agora vamos fazer a letra C. Vamos ver qual foi o sentido que a gente encontrou desse carinha aqui. Tranquilo? Beleza? Eu tenho observado que o meu vídeo tem um monte de beleza. Eu falo beleza 1 milhão de vezes. Enquanto eu estou falando com vocês aqui. Fonte 1, fonte 2. Beleza? Fonte 1 vale 6 volts. Fonte 2, 15 volts. O que a gente já consegue perceber daqui? Essa minha fonte de 15 é maior. Então, qual vai ser o sentido? Mesmo que eu tenha uma de 6, eu vou pegar mais 15 menos 6. Se eu fizer assim, ó, mais 15 menos 6. Então, eu tenho uma fonte de 9 volts. E, como essa acaba sendo maior, então o sentido está saindo dela. Então, vai ser um sentido anti-horário. Vamos conferir? O outro resistor aqui, de 3. Ai, peraí. Tá certo. Vou botar aqui em cima esse outro resistor, para ficar igualzinho que vocês têm aí. Show? Para colocar linha, é só apertar W, tá, gente? Beleza. Aí aqui, ainda tá aparecendo pouca, né? Vamos mudar a resistência, que a gente não mudou. Nosso primeiro resistor ali vale 1. Segundo resistor vale 3,3. Ah, peraí. 3,3, vamos ver isso. E o outro resistor vale 4,7. Tem que colocar ponto, tá, gente? Como é um programa que usa... É americano, né? Vamos pegar assim, que usa o sentido americano. Lá, o ponto é a nossa vírgula, tá bom? 4,7. Então, o que eu tenho aqui? Que o meu circuito aqui, a corrente vai ser sentido anti-horário, beleza? E aí eu tenho resistor 1, resistor 1 de 1 ohm, resistor de 3,3, queda de tensão em cada um deles. Vocês têm aí anotado. O primeiro foi de 1 volt, e a corrente foi de 1 ampere também, 1 ampere. Esse outro resistor aqui deu 3,3 volts, e esse outro 4,7, beleza? Então, a gente tem aqui a comprovação de que a corrente está no sentido anti-horário. Maravilha? Para mudar o beleza, né? Maravilha. Mais um circuito para a gente analisar. Ver a nossa simulação da letra D. Esse aqui, ó, pelo arranjo das tensões, a gente simulou ele. O que a gente tem? V de tensão, primeiro. Aí o resistor. E o outro resistor. Primeira fonte vale 20 volts. Segunda fonte vale 2 volts. Opa, não mudei. 2 volts. Esse resistor aqui vale só 5 ohms. E o resistor... Opa. Vale 4. O que nós temos aqui? Que a corrente está indo no sentido horário. Vou diminuir um pouquinho a velocidade da corrente para a gente ver. Então, a corrente está indo no sentido horário. Beleza? Você não consegue ver? Ó, ela indo saindo aqui, ó. Seguiu um eletrozinho. Então, o legal desse programinha é que a gente consegue ver a corrente circulando, né? Calculamos. Hein, professora? Oi. Esse simulador aí, a gente baixa no celular? Ele é online. Ah, é online? Online. Eu abri no Chrome aqui da vida. E eu acho que pelo celular dá também. Deixa eu só conferir aqui, abrir no meu também. Como é o nome?
Só é mais difícil de mexer, porque, né, no dedo ali. Uhum. Mas abre sim também, tá? O celular travou aqui, eu não consegui mexer agora. Mas tá, quem tiver acesso ao computador, dá para só botar aqui ó, no Chrome da vida, pô, abre, já vem direto para cá, você clica com o botão direito, já tá até em português, né? Você consegue... É o simulador de quê? Como é que é o nome? Faustad, aqui, ó. A gente chama aportuguesando, né? Faustad. Ah, tá. FA. Vou mandar aqui, porque eu tinha mandado no WhatsApp lá. Mas tá aqui. Olha aí que bom, várias pessoas hoje. Parabéns, muito bem. Estão todos aí. Simulamos esse nosso segundo. O que nós temos agora? Muito fácil, né? A gente analisar só uma malha. Agora vamos fazer o negócio ficar mais emocionante. Se a gente tiver mais de uma malha, que é para isso que importa quando a gente faz estudo e aplica as leis de Kirchhoff, né? Que aí a gente tem, onde que eu aplico leis de Kirchhoff? Eu aplico lei de Kirchhoff na linha de distribuição, nas linhas de transmissão, na linha de distribuição aqui do nosso poste. Quando a gente vai fazer análise dos transformadores também, a gente aplica isso em máquinas, né, em motores, geradores. Então, esse processo que vocês estão aprendendo hoje, vocês vão conseguir aplicar lá na frente. Não muda quando a gente faz análise no sentido de toda corrente que entra no nó tem que sair. Em um circuito fechado, a soma das tensões tem que ser igual a zero. Então, a gente sempre vai aplicar isso de alguma forma, beleza? Então, na eletricidade, por isso que a gente estuda as leis de Kirchhoff, porque a gente sempre vai ver de alguma forma, beleza? Não, talvez não assim tão simples, mas o conceito a gente sempre vai aplicar. Vamos simular o nosso primeiro exemplo resolvido, em que nós temos não só uma malha, mas agora duas, beleza? O que vai acontecer nesse nosso circuito aqui? Deixa eu botar aqui o nosso... Se eu apertar o V, já aparece a fonte, tá? Eu tenho aqui o V, a outra fonte, e aqui vai ter um resistorzinho. E aqui mais uma fonte. Se eu apertar R, já vai para o resistor. Então, já tem aqui um resistor. Mais um resistor. Aqui eu tenho mais um resistor. Se eu apertar W, eu faço as linhazinhas aqui do meu circuito. Tá. Fechei. Fechei. Já apareceu a corrente, só que está muito baixa a corrente que a gente nem consegue ver ainda na simulação. Se vocês quiserem mudar a simulação aqui, ó, a velocidade da corrente, está aqui, ó. Beleza? A gente consegue mudar aqui, só que ainda tem que editar os valores certinho. Primeira fonte aqui, vale quantos volts? 220. Primeiro resistor, vale 10 ohms. Beleza? Segundo resistor, vale 5 ohms. Essa fonte aqui vale 100 volts. Beleza? Esse meu resistor vale 20 ohms. E essa minha fonte de tensão está valendo 20 volts. Beleza? Quando nós fizemos a análise, o que nós calculamos lá? Vocês conseguem ver, deixa eu diminuir a velocidade da simulação aqui, da corrente, para a gente conseguir ver a corrente andando mais... Ai, peraí. Devagar, né? Aqui eu acho que dá para ver bacana, né? Por que a gente calcula aqui as correntes? Corrente 1, aí tem uma corrente que circula só nesse ramo aqui, e tem a corrente I2, que eu acabei nem dizendo isso lá na atividade, mas vocês devem calcular essa corrente que circula aqui, tá, gente? Eu até tinha que corrigir isso, que a gente fez até o exemplo que eu mandei a foto lá no grupo, do Paintzinho, a gente só calculou a corrente 1 e 2, faltou a corrente aqui do meio, que é a corrente que percorre esse resistor do meio, beleza? O que nós fizemos? Fizemos o cálculo aqui, ó, para achar a corrente 1, corrente 2. E
por último, a corrente 3, que vai ser a subtração de 1 menos I2 ou I2 menos I1, dependendo do sentido que você adotou também para fazer a análise, tá bom? Quando eu boto aqui para simular, o que eu tenho já visualmente falando aqui? O que está acontecendo? Está correndo uma corrente aqui que a gente já percebe que ela é a mais rápida, então eu consigo entender aqui que ela é a corrente maior do meu circuito. Aí eu tenho uma corrente que circula nesse ramo aqui e uma corrente que circula aqui, beleza? Vamos ver os valores dela? Vamos lá. A gente fez análise, deixa eu abrir aqui para a gente ver o nosso gabaritozinho. Aqui montamos a nossa equação, né, do malha 1 e da malha 2. Adotamos os dois lados sentido horário para fazer a análise. E aí temos as correntes. Qual foi a corrente que está circulando no I1? No meu I1 está passando uma corrente de... Opa, está faltando mudar um. Deixa eu ver. Aqui a simulação deu diferente. Deixa eu ver. Botei os resistores. Tá tudo certinho. Vamos lá. Não tá faltando nada aqui, não. 220, 10, 5, 100, 20 e 20. Beleza. Só faltou a análise aqui, a gente ter feito errado. Mas vamos lá. Quando a gente montou aqui a nossa análise, o que a gente achou aqui nos nossos valores? Que na malha 1 está circulando uma corrente, beleza? Na malha 2 estaria circulando uma outra corrente. Vamos lá. Qual é a corrente que está circulando aqui no meu... tá certo, gente. Isso aqui tinha até que mudar mesmo. Essa análise vai estar certa. Esse cálculo aqui a gente fez alguma coisa errada. Tinha esse erro e não foi corrigido. Se a gente for fazer agora, a gente vai achar esse problema aqui. Quer ver? Foi análise de... Na hora de fazer a malha aqui, que a gente errou. A equação. Porque é para dar esse valor aqui mesmo. Vamos lá. Bom que a gente já descobriu aqui que o nosso circuitinho, a gente fez o cálculo errado. Então, o que nós temos aqui? A corrente 1, qual foi a corrente I1 dessa que está circulando aqui na malha 1? A I1, ela vai começar por aqui. Então, qual é o valor de 1? Era para ter dado 10,286. E a gente achou ali, então o nosso cálculo está errado, a gente achou 16 amperes. A corrente 2 era para dar 6,857. E nós calculamos errado, deu 48 amperes. E a corrente do meio aqui, I1 menos I2, era para dar menos 4,29, beleza? E aí, 3,429, e aí a gente acabou calculando ali equivocadamente. O que a gente vai fazer? Vamos procurar o nosso erro aqui. O que a gente errou para esse valor da corrente não ter dado certo, igual o que a gente fez ali, beleza? Primeiro passo. Eu coloquei o sentido do sinalzinho certinho? Coloquei mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, menos e mais, que é a fonte mesmo. E adotei o sentido horário nas duas malhas, certo? Agora eu vou analisar a equação da primeira malha. Onde que está o nosso problema aqui? Da primeira malha, o que eu tenho? Pego a fonte de tensão, 220. Menos o resistor 1, menos 10 e 1, tá certo? E aí, o que a gente tem aqui? Menos 5. Vezes quem? I1, menos I2, menos 100, beleza? Montei aqui minha equação, 120 menos 10, menos 100, 120, 10, menos 15, beleza? Mais 5 e 2, fechou.
Agora, a segunda malha, vamos conferir aqui. Sentido horário, pegou lá o meu primeiro resistor, pegou a fonte aqui, mais 20, mais 100, menos 5, que multiplica quem? 5, que está multiplicando, e 2, menos e 1. Menos o outro resistor aqui, 20 e 2. Rearranjando, o que a gente tem? Menos 5 e 2, mais 5 e 2, beleza? 5 e 1, menos 20. E aí, o que a gente tem? Mais 120, mais 5 e 1, menos 25 e 2. Ok. Vamos ver o nosso sistema. Onde que a gente se equivocou aqui? 120. Achei o problema aqui, ó. Não era 10. A gente deixou 10 aqui, era para ser 15 e 1. O problema estava aqui, ó. Que é o que vocês, inclusive, tem na apostila de vocês. Beleza? Achamos aqui o nosso BO. Era 15 e 1 e a gente colocou 10. Estão acompanhando aí, né? E aí, o que nós fizemos? Tem que corrigir esse carinha aqui, ó, que tá 10 também. Lembrando, 120 menos, né? A gente vai mexer nesse, a gente escolheu fazer o quê? Escolheu cancelar esse 10, que na real ele vale 15, beleza? Com isso, o que vai acontecer? Na medida que eu faço ajeitei esse valor, eu não vou multiplicar mais por 2. Por que número que eu vou ter que multiplicar para poder cancelar o meu 15? Por 3. Exato. Eu vou ter que multiplicar agora por... Oxe, vou estar com piedade. Eu vou ter que multiplicar por 3. Ai, sai daí. Então, eu vou multiplicar aqui por 3. Então, 3 vezes essa equação ficou menos 15. Aqui corrigindo em cima, né? Que faltou corrigir também. Vou deixar aqui, ó, para vocês verem que a gente já corrigiu. 3 vezes 25 deu quanto? 75. 3 vezes 120 é, na verdade, 360. Beleza? Corrigir aqui a minha... Oh, meu Deus. Aqui embaixo. Agora eu tenho que rearranjar. A gente realmente tacou fogo aqui, ó, no meu I1, ficou I2. Agora o que eu tenho? Menos 5 mais 75 dá quanto? Vai dar 70. 70. Muito bem. Aí, o que eu tenho agora? 120 mais 360. Então, eu vou ter ali 480. Batendo na calculadora, o que nós temos? 480 dividido para 70. Nós chegamos no valor de 2 valendo 6,85. 6,85 e mais um número ali, 7. Será que bateu aqui com a minha simulação? E 2, 6,857 amperes. Então, viu aí, ó, que a gente acabou se equivocando lá na hora que a gente passou o nosso sistema. E quando eu simulei, eu vi, opa, a corrente está diferente do que eu calculei. Tem alguma coisa errada. A probabilidade do nosso sisteminha aqui errar é muito baixa, né? Porque é um programa que já está com esses valores certinho. Então, a gente tem que reolhar o nosso cálculo. Reorganizando aqui, ó, achei 2. O que eu vou fazer? Eu vou substituir na equação I1. E ela continuava aqui com erro. Então, não é 10. Aqui é multiplicado por 15. Então, ficou 15 vezes. E aqui não era 8. Na verdade, era 6,857. Beleza? Então, esse valor aqui também vai mudar. Vou deixar aqui do lado para a gente ver. 5 vezes
6,857 deu 34,85. Belezinha? 2, professora. 34,285. Verdade. 15. E aí, é 120. Ele está negativo, passa para lá positivo, exato. 34,285. Beleza? Aí, isso aqui não é esse valor. Vamos ter que fazer a soma, que vai dar 154,285. Beleza? Pego esse meu valorzinho, 154. É a mesma coisa, eu vou rearranjar aqui, ó. Vou substituir e divido isso por 15, não por 10. Então, 34 mais 120, beleza. Dividido por 15, 10,285. Viu que bacana? Porque simulando a gente viu que a gente tinha errado. E aí a gente encontrou nosso problema, nosso erro. A gente fez o cálculo certo? Fez. Ou, no sentido de, nós fizemos o método certo? Fizemos. O que, que nós erramos? Erramos um número. Isso pode acontecer? Pode. Né? A gente errou aqui também. Oi. Por isso que na prova também tem que acontecer isso, professor. Se a gente errar um númerozinho. Ah, mas você vai ter errado. Mas se você tiver feito o método certo e errou, eu vi que você se equivocou só na hora de errar um número ali. Poxa, Jesus toca no coração e a gente consegue pensar um pouco. Ajuda o aluno aí, coitadinho. Né? Mas, primeiro de tudo, a gente vê, eu fiz a análise correta? Fiz. Só que eu me equivoquei na hora de colocar os números. Isso pode acontecer com vocês. Então, é importante que vocês façam com calma isso. Beleza? Para não ter esses probleminhas. E aí é bacana a gente usar uma simulação, porque a gente viu que bateu lá a simulação e a gente já encontrou nosso erro. Né? Que é 10,285 menos, não é 8, é 6,587. Vamos ver se é 587. 857. Aí, isso aqui, 10,285 menos 6,857, 3,4. Vamos corrigir. 3,428 amperes. Tá batendo na minha simulação? Vamos ver aqui, ó. 3,49, que ele arredondou. Beleza? Olha só que bacana, né? A gente simulou aqui e viu que nós tivemos um errinho ali, técnico. Beleza? Fizemos a simulação, vamos ver a outro que nós fizemos. Essa brincadeira já foi um tempo de aula, né? Nós fizemos juntos esses daqui, né? Fizemos a A, a B e a saideira que os colegas não viram, né? Eu acho que a gente fez a C. O David, que estava até o final, que também estava, né, Adriano? A gente fez a C, se eu não me engano. Tava sim. Beleza? Então vamos simular mais um. Vamos ver se a gente fez certo, se a gente se equivocou. Uma fonte, mais uma fonte. Agora o resistor. Resistor 1, resistor 2 e o resistor do meio. Agora a nossa aqui. Beleza, fechamos o nosso circuito aqui. Agora vamos mudar a nossa fonte. A primeira vale 42, a segunda vale 10 volts. Beleza. Resistência, a gente tem que mudar também. 6 ohm. E a resistência aqui do meio, 3 ohm. Opa, já vi que está circulando uma correntinha aqui, né?
4,675. Vocês têm as anotações aí, né? Que esse aqui eu postei. Não sei se esse aqui já foi da foto que eu mandei lá. E aqui a resistência de 4 ohms. Vamos conferir? A análise, eu acho que nessa foi colocado no sentido horário nas duas, então a gente consegue perceber que é sentido horário na malha 1 e na malha 2 também, então sentido horário nas duas, beleza? Qual foi a corrente 1? 6 amperes. Foi essa corrente aí calculada também? Bateu? Professor, eu não tenho essa anotação, não. Os outros colegas aí? Porque eu lembro que eu fiz no Find. Professora, a senhora fez, mas a gente não, só foi acompanhando. Nós não fizemos. Mas tudo bem. Depois vocês vão fazer ela de novo. Então, anota aí os valores, já tipo o gabarito. Vocês vão fazer. Porque depois que eu tive a iluminação, que aí eu peguei e salvei a imagem, né? Vocês lembram lá que eu salvei dessa daqui e dessa outra, se não me engano, só. Poxa, vacilei. Mas tudo bem. Então, anota aí, ó. Qual é a corrente que tem que estar circulando na malha 1? Ou seja, I1. A corrente que sai aqui, ó. I1, nesse pedaço aqui principal. É quem? Opa, o mouse. Deu 6 amperes, beleza? Queda de tensão nesse resistor de 6 ohms deu 36 volts. Aí a corrente 2, que é a outra malha que a gente faz aqui, né? O nosso I2zinho ali. Sentido horário também. Então, se vocês forem fazer o sentido horário, vai dar certinho, vai dar positivo. A corrente calculada deu 4 amperes. Ah, nós fizemos esse sim. E a gente fez, se eu não me engano, não sei se foi as duas análises, mas deu 4 amperes aí. E a corrente do meio? Qual que vai ser a corrente do meio? Lembra que eu falei, ó, não tem uma corrente I1 menos I2? Quanto que é 6 menos 4? 2 amperes. Beleza? Porque está vindo aqui, ó, a corrente I1 vale 6 amperes. Entrou 6 amperes. Só que nesse resistor, ele também pertence à malha 1 e malha 2. Então, nesse carinha, está circulando duas correntes. Só que uma está entrando e a outra está saindo. E aí, nesse cara, a gente tem uma corrente diferente. Por isso que é a corrente 3. Então, a corrente nele vale de 2 amperes. Beleza? Entendido? Sim. Então, a gente compreendeu que o sentido que a gente adotou, horário, dá certinho. Então, exercício 25, a letra A, confere. Vamos ver o outro que a gente fez aqui. A letra B, já está quase acabando. A professora vai sair cedo, ó. Pense, milagre, vai já chover. Ainda bem que eu estou com fome, professor. Tava demorando. Tava. Coitado desse meu amigo. Eu até falei, a gente tinha acabado de começar. Cadê o nosso cobrador de lanche? Que não chegou ainda. Aí tá aqui, ó, as nossas fontes primeiro, beleza? E agora as nossas resistências, nossa resistência 1 aqui, botei, mais uma resistência aqui, mais uma resistência aqui, mais uma resistência aqui. Agora vamos mudar os valores. Primeira resistência vale 12, show. Resistência 2 vale 3. Resistência 4, ou 3. Resistência 3 vale 3 também. E a resistência 4 vale 2 ohms. Beleza, agora as fontes. A primeira fonte ali de cima vale 80. Beleza? Ó, só porque eu mudei ela, então como é uma tensão maior, ela está injetando aqui. Beleza? Só que ainda vou mudar o valor das outras aqui, que esse daqui está setado a 5 volts. Não é 5 volts na nossa análise. Cliquei nela de 100 volts. Então, opa, olha aí o que aconteceu. Então, essa fonte aqui que está fornecendo no nosso circuito. A fonte do meio vale 40 volts. Já
Né? O que está acontecendo nesse carinha aqui? Ele também está injetando corrente, tanto que está um pouquinho maior. E o outro, a outra malha também tem uma fonte que vale 102. Beleza? Então, fazendo o arranjo aqui do nosso sistema, montamos igualzinho o nosso circuitinho aqui do exercício, conseguimos visualizar que o sentido adotado, o que acontece aqui, ó? No circuito anterior, já apaguei, né, o circuito. No circuito anterior, o que eu já observo aqui? Vocês conseguem perceber que a corrente no resistor do meio está um sentido contrário da nossa primeira análise aqui, ó? Nesse resistor do meio, a corrente ela está entrando num lado e entrando no outro. Certo? Nesse caso aqui, mesmo que eu faça subtração dessa corrente com essa, eu acabo tendo uma corrente no sentido contrário ao convencional, né? Então, tá dando aí a corrente de 4 amperes, beleza? Mas quando a gente faz o cálculozinho lá, a gente acha o valor de... deixa eu ver qual é o... Acho o valorzinho de menos 4. Ok? Então, vamos lá. Considerando que a gente fez análise em sentido horário, agora vocês olham a fotinha, que ela eu acho que tem, né? Qual foi a corrente que a gente achou para I1? A gente adotou o sentido horário nas duas? Eu não lembro agora. Deixa eu ver se abre aqui meu celular. Achou? A primeira malha, anti-horário, e a segunda, horário. Nós fizemos a gente fez análise na primeira malha anti-horário? Isso. Não, Não, horário. Horário. E a segunda, anti-horário. Anti-horário, tá. isso. Horário e anti-horário. Então, no nosso cálculo aí, a primeira corrente deu 6 amperes? Deu. Deu, né? E a segunda, quando a gente calculou, deu menos 10, não foi? Isso. Então, bateu. Eu estou abrindo aqui também. Então, a segunda... eu tinha feito, meninos. Esse daqui, ó, tá lá no... Eu mandei a foto desse daqui. Mandou Eu só não mandei, foi desse último que eu fiz aqui. Do último acho que não ficou ninguém, aí só não mandou. E eu não tirei. Olha só que maldade. Vamos ser privilegiosos que estavam aí. Mas tá salvo na gravação lá. E aí, nós fizemos análise pegando sentido anti-horário. Que era até para ver assim, se eu adotar um lado horário e outro anti-horário, será que eu vou chegar na mesma resposta? Vai chegar. Tanto que ao fazer isso, a gente chegou aqui positivo e a gente viu que esse aqui era para ter sido horário. E aí a gente achou o valor de menos 10, né? E aí faltou a gente calcular o nosso carinha que iria aqui no meio. Quanto que deu aqui no meio? Se a gente fosse calcular, seria I1. Como foi horário e anti-horário, então, seria I1 mais... Opa! Esse está entrando e esse está entrando também, então seria I1 mais I2. Vamos ver quanto de corrente que está chegando nele aqui? 4 amperes, que dá certinho. Por quê? Se eu pegar aqui, ó... Ai, meu Deus. Não é na calculadora. No modo que a gente calculou, não foi sentido horário e anti-horário, então a corrente I3, ela seria quem? I1, certo? I1 mais... Era para ser I1. I1 mais I2. Quem é o valor de 1? Deu 6 amperes. Quem é o valor de 2? Menos 10. Menos 10. Então, na real, o que acabou acontecendo aqui? Então, eu tinha 6 menos 10. 6 menos 10 vai dar menos 4. Então, eu descobri que a corrente que estava circulando aqui no meio, aqui, né, nesse ramo, ela estaria contrária ao sentido convencional. Então, ela seria o quê? Subindo. E a gente consegue ver isso na nossa simulação. Maravilha? Então, ficou bem visível aí e bateu os nossos cálculos certinho. Tranquilo, gente? Legal, né?
Só tem que aprender a mexer nesse simulador. Que aí a gente valida os cálculos, né? Eu gosto de pelo menos mostrar assim que existe simulação para vocês não ficarem, é só cálculo que a gente faz, não tem uma. Existe software para tudo, né?